Olá, estamos aqui em mais um Espaço Gestor Extraordinário, aquele espaço onde eu trago os participantes do programa de formação de gestores da saúde, os gestores extraordinários da saúde, para compartilhar com vocês um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de convidar um médico jovem que está fazendo um grande trabalho de gestão, que está verdadeiramente revolucionando a gestão de um hospital e vai contar para vocês um pouco dessa experiência, um pouco desse aprendizado e vai compartilhar conosco. Eu queria convidar aqui para estar conosco o doutor Vinícius Farina. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Gestor Extraordinário. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje para poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem vivenciado dia a dia. Não dá nem para falar experiência, porque eu acho que eu não tenho um tempo longo para dizer experiência, mas eu acho que dá para a gente contribuir de alguma forma com o trabalho que vem sendo realizado. Olha, se você me permite discordar de você, Vinícius, experiência se mede em intensidade, não em tempo. Verdade. E a intensidade da experiência que você está vivendo aí, ela é muito grande. Eu estou acompanhando com vocês, faço uma mentoria com vocês, além do programa, faço uma mentoria com vocês, estou acompanhando a intensidade da experiência que você está vivendo. E eu queria, Vinícius, lhe pedir conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua experiência, conta um pouco da história do Santa Rita que você está ajudando a transformar aí. A história minha, na verdade, não é uma história ainda, a gente está em construção dela. O que eu posso dizer, Roberto, é como é que eu vim parar aqui, né? Meu nome é Vinícius, eu formei em medicina há mais ou menos 2 anos e meio, e eu sempre tive uma aptidão na questão da gestão. Enquanto ainda estava na faculdade, eu já tinha uma empresa minha, que eu já ganhava um dinheiro, e de lá eu comecei a ver esse lado da gestão. Então, quando eu formei, eu tive um grande preceptor, que foi meu pai, e ele via que eu tinha esse gosto pela gestão, pela administração, embora tivesse feito medicina, e ele falou assim: filho, a gente na vida, independente do que faça, tem que fazer bem feito. E além disso, tem que ter um foco. Então não dá para você, isso muita gente pode discordar, mas não dá para você administrar uma empresa e ser médico ao mesmo tempo. Você tem que dar um foco maior a algum dos dois lados, porque então você não vai fazer nenhum nem o outro bem, né? Então, foi um período de muita reflexão, e imagina que nesse período, enquanto meus colegas estavam pensando em prova de residência, aqui, eu acho que não caiu. Enquanto meus colegas estavam pensando em prova de residência, eu estava pensando em qual MBA eu ia fazer, né? Isso tudo, claro, tem um motivo, né? Eu venho de uma família que tem uma propriedade hospitalar, então esse era o motivo principal de eu buscar conhecimento nessa área. E em 2018 mesmo, logo após eu formei, iniciei um MBA em gestão hospitalar no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, a qual ainda faço parte. Então, a minha história, ela inicia pós-formatura e inicio na gestão, e logo no início desse MBA, eu já entrei na administração da empresa. Então, de início, ainda fazia um cargo meio de dono do hospital, né, vice-presidente, e aí, esse cargo, na verdade, a gente não faz gestão, não fazia, então era mais receber demandas dos gestores, avaliar, conversar, discutir junto. Mas a gestão ficava a cargo deles. E aí, aos poucos, eu fui introduzido nessa gestão, cheguei a assumir o corpo clínico do pronto atendimento, a urgência, e aos poucos fui entrando e fazendo gestão com médico, e depois com operadora, depois com prestador, e hoje eu estou atualmente como na direção do hospital, né?
Então, a minha história, ela vem daí. A gente pegou... Eu acho que isso fica para a segunda parte, que é a segunda pergunta. Então, eu vou... Fica tranquilo. Aqui é um bate-papo. Aqui é um bate-papo. Fica tranquilo, porque eu já ia lhe pedir o seguinte: conta um pouco da história, porque eu sei que você quando chegou aí, o hospital estava passando uma situação muito difícil. Então, seu pai, o doutor Farina, que eu tive a oportunidade de conhecer e tenho uma simpatia muito grande por ele, comprou o hospital numa situação muito difícil. E vocês estão fazendo aí um turnaround, um processo de recuperação. Conta um pouco esse processo para a gente, porque eu acho que isso pode inspirar muita gente que está olhando para suas instituições, passando por dificuldade. Eu acho que esse exemplo de vocês vai inspirar muita gente. A história, quando eu vou dizer mais de quando eu cheguei, do que a gente viu, né? Daquela mesma forma como meu pai me orientou no início, em ter um foco, esse foi a grande dificuldade, às vezes, do tempo de amadurecer a gestão do hospital, porque tinha gestores, mas como o dono engorda o boi, e esse dono era meu pai, né, o olho do dono, ele tinha que ser gestor, ele tinha que ser médico, ele tinha contas a pagar. Naquele momento, o hospital não dava um retorno financeiro para ele poder ser só gestor. Então, ele dividia o tempo dele com uma série de outras coisas, né? E esse foi a grande dificuldade de ter esse impulsionamento no hospital. Então, quando eu cheguei, havia grandes problemas que a gente, até eu que iniciando um MBA, não tinha ainda um conhecimento de gestão, já via grandes problemas que precisavam, de uma forma ou de outra, ser resolvidos. Porque, na época, a gente já falava que as grandes redes, os grandes grupos, iam acabar chegando. E, como aconteceu com o hotéis, né, a gente não vê um hotel mais do um hotel familiar. Hoje as grandes redes, Marriott, Accor, Holiday Inn, etc. Né? Assim como aconteceu com as farmácias, não tem mais a farmácia do tio João, é Drogazil, é Pague Menos, Drogarra, etc. Então, a gente imaginava que isso ia chegar na questão hospitalar. Então, eu tinha ideia, e tenho, que se a gente fizesse alguma coisa naquele momento, poderia a gente ter algum resultado positivo. Agora, se a gente não fizesse, a eficiência estava fadada a zero e o sucesso não ia chegar, e a gente ou ia acabar sendo vendido, mal vendido, ou acabar fechando as portas mesmo por ineficiência. Então, tinha que ser feito algo para tirar aquilo do chão, né? Fazer aquela decolagem. Então, a história se inicia nesse engajamento em 2018. Houve, no momento, um turnover gigante de grandes gestores, as coordenações. A gente meio que pegou o organograma e colocou para baixo, né? E, assim, foi um trabalho contínuo e foi bom no sentido que eu fazia o MBA, via o que estava acontecendo em grandes hospitais e tentava aplicar numa pequena instituição. Parece que é complicado isso, mas não é tanto, porque como o hospital, ele, no momento, ele tinha um porte pequeno, 45 leitos, então você aplicar um método de gestão nesse momento era mais fácil, né? A complexidade dele, o tamanho dele não era tão grande. Então, o que a gente aprendia, o que eu aprendia na teoria, eu tentava trazer para dentro. Confesso que não foi fácil, não é fácil ainda, a gente tem muitas dificuldades, principalmente porque você pegar uma empresa com alguns anos já, décadas, há muita cultura enraizada, e quando essa cultura é negativa, quando os processos tendem a ir para o lado negativo e não positivo, então a eficiência é quase zero, você chega num colapso, né? E aí, no meio de uma crise econômica, dívidas, etc., vamos dizer que os cabelos ficam brancos, caem, né?
É isso. Então, é essa história de Santa Rita que... o que eu posso dizer, Roberto, de 2 anos para cá, falando quase 3 anos, 2 anos e meio, a gente saiu, vamos dizer, de uma nota 1 para uma nota 6, 7, e para chegar à nota 10, não é o mesmo caminho da 1 para 6. Ainda eu acho que o caminho vai ser muito maior, porque a exigência começa a ser maior de todos, né? Então, a gente mudou da água para o vinho, mas ainda tem que mudar de um vinho para um vinho muito melhor. Vamos dizer assim, né? É engraçado, Vinícius, que eu estava lembrando, você falando aqui, eu lembrando quando nós nos conhecemos em Rio Preto, então nós fomos almoçar. Um ano atrás, acho que tem um pouquinho mais do que um ano, mais, né? Um pouquinho mais. Acho que foi em 2018, porque você estava se formando, você estava naquele processo de formatura. E é engraçado porque a gente conversando no restaurante, e você falou do superintendente do hospital, que estava tendo alguns problemas, e aí eu deixei a conversa correndo, em um determinado momento da conversa, eu lhe disse, Vinícius, o superintendente do hospital é você que tem que ser. E eu acho que você ficou olhando para mim assim, achando que eu era maluco, achando que eu era doido, porque você se formando novinho, e eu olho para você e digo assim, não, você tem as características, você deve ser o superintendente do hospital. E naquele momento, eu estava ali para a gente começar sobre uma consultoria, e eu saí dali dizendo o seguinte, perdi o cliente, porque ele deve estar achando que eu estou maluco completamente. Tá certo? Na verdade, essa nossa conversa, ela foi até um grande divisor de águas, porque ainda nesse momento, quando você ia nas aulas MBA, e a gente falava muito sobre atualizações, aquisições, fusões, novos modelos de remuneração, LGPD, então, falava assim em coisas, Roberto, que para o meu conhecimento e para o cenário do hospital, vamos dizer que eu estava na idade das pedras, então era algo muito distante, né? Mas a gente entendia que assim nada era um bicho de 7 cabeças, era questão de parar e fazer. E isso foi um divisor de águas porque eu gostava disso, eu tinha o intuito da minha vida era trabalhar com isso, e aí com a nossa conversa, com a conversa do meu pai, de a gente ter um foco, né, decidir o que fazer. Não dá para você ser bom em 2 coisas ao mesmo tempo. Tem que ter, isso é uma opinião dele específica, a qual eu hoje concordo. Então, nesse momento foi um divisor de água dizer, não, é isso, vamos tentar, né? Eu acho que sair de algum lugar a gente vai. Né? A evolução, ela vai acontecer. Eu não sei se há tempo que a gente precisa. Não sei se o tempo que a gente tem, a gente pode demorar, mas essa evolução vai ter. Isso foi um divisor de águas para eu ter certeza no foco que eu tinha que tomar e as medidas que precisavam ser tomadas naquele momento. E é engraçado, porque em tudo que você fala, você vê o seguinte, é uma decisão de ir para a gestão, e eu sei que você atende, então quem está olhando de fora fica parecendo que você não atende ninguém, que você está só na gestão. E eu sei que você atende, que você tem os pacientes, então que está fazendo um trabalho aí não só mais focado na gestão, mas também apoia muito fortemente a área clínica. E aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta agora, olhando a sua formação de médico, olhando o seu momento de gestor e juntando as duas coisas, tá? Eu defendo muito a ideia e levanto a bandeira de que todo médico deve entender um pouco de gestão. Todo médico, que gestão tinha que ser ensinado na faculdade de medicina. Porque quando você vai para o centro cirúrgico, você vê os problemas que nós temos, é muito porque o médico não entende de gestão, ele acha que o mundo dele é só aquilo ali. Quando nós vamos para o andamento geral do hospital, muitos problemas poderiam ser diminuídos se o médico tivesse uma noção maior de gestão, porque os médicos não fazem as coisas, vou chamar erradas, entre aspas aqui, porque querem fazer, porque eles têm uma visão que é diferente, a visão clínica que ele traz é diferente, que você aprende na faculdade esses anos todos para ser treinado, resolva o problema do cliente, trate ele independente do custo, aí você vai para dentro do hospital que você precisa equilibrar com o custo. Como é que você acha, na sua visão, que essa, assim,
médico precisa entender um pouco de gestão. Eu não estou falando para gerir o hospital, não. Estou falando para tocar sua atividade no dia a dia. Com a experiência que você tem, você acha que isso agrega valor? Eu vejo de duas formas. A primeira, tirando a parte da medicina, eu acho que o conhecimento de gestão, e a gente vamos falar em gestão em planejamento, eu acho que não só na parte médica, mas eu acho que em todos os aspectos, Roberto, eu acho que em todas as profissões, até as não profissões, empresários, porque se você a gente aqui vive gestão, né, recursos humanos, gestão de operadora, de cliente, de paciente, de médico, de obra, né? Então, falando em obra, por exemplo, se eu não tiver um planejamento, desde o planejamento civil a um planejamento financeiro, não vai dar certo, vai ser sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, eu acho que a gestão, ela tem que estar enraizada em todo mundo. Então, em tudo que você faz, você tem que ter um certo planejamento. Porque quando não tem planejamento, vira uma surpresa, né? Então, assim, o que eu acredito? Na faculdade, a gente não passa em nenhum conhecimento de gestão. E eu acabei tendo esse conhecimento, um pela MBA, outro pela experiência do dia a dia, né, no hospital. Então, assim, minha visão a gente tinha que ter gestão em todos os cenários, em todas as profissões. Eu acho que onde não tem um planejamento, eu acho que a chance do fracasso ela é muito grande, né? Eu vivenciei, por exemplo, aqui, Roberto, uma operadora que veio para cá, não vou dizer o motivo que ela sucumbiu, mas ela saiu em 300 mil vidas em junho e julho de 2018, para em um ano ela ter 10 mil vidas em recuperação judicial, a ANS bloqueando venda de plano. Então, você pega em um ano uma empresa perder bilhões, né? 300 mil vidas, faturamento é de bilhões. Então, possivelmente, em algum momento, faltou gestão desse tamanho da empresa. E a hora que faz gestão, o fracasso ele é quase certo. A gente diz que quando não é fracasso é sorte, né? Deu sorte de não ter tido um problema. Então, a medicina junto com a gestão, ela me agregou muito porque ficou mais fácil. Fazer a gestão com o corpo clínico médico, eu sendo médico, é mais fácil. E o hospital ele tem uma particularidade, porque ele tem vários clientes, né? O paciente é cliente do hospital, o médico que vai trazer o paciente, a cirurgia, ele é cliente do hospital, a operadora que pode encaminhar um paciente ou pode priorizar o hospital é um cliente do hospital. Então, ele trabalha com vários clientes. Então, por ser médico, um dos clientes, que é o médico, e outro cliente, que é o paciente, fica mais fácil, ajuda muito mais, facilita. Bacana. Eu também tenho essa mesma opinião. Todas as profissões deveriam ter cadeiras de gestão. Gestão passou a ser transversal. Sim. Saber fazer um bom planejamento, saber organizar um processo, saber trabalhar com pessoas, saber liderar, isso deixou de ser conhecimento específico e deveria ser conhecimento transversal. E esse é um grande desafio, é uma grande bandeira que eu levanto dentro desse aspecto. Agora, Vinícius, vocês aí no Santa Rita, vocês estão com a gente, você está comigo no programa de formação de gestores, você tem o GE Saúde para você, para todos os seus gestores aí, como uma plataforma de aprendizado continuado. Eu trabalho junto com vocês aí na mentoria, agora estamos fazendo o planejamento estratégico, planejamento 2021, 2026 do hospital. Como é que você vê esse apoio, essa formação dentro desse processo de desenvolvimento de vocês? Tá? Como eu disse, quando eu comecei esse MBA em 2018, para quem nunca fez, o MBA ele traz muito raciocínio, só que ele traz um raciocínio mais teórico, né? Então a gente vai levantar um planejamento estratégico fantoche, como inventar uma empresa. Então ele vai ajudar você a pensar, né? Mas na teoria. Então eu tentei, num primeiro momento, Roberto, trazer esses conhecimentos para dentro do hospital.
Mas é óbvio que existe uma curva de aprendizagem. A gente não aprende a gestão e no outro dia aplica ela e ela acontece. Então, há vários eventos adversos que podem ocorrer nesse meio termo, né? Então, quando a gente iniciou aquela primeira conversa, e quando eu trouxe a G-Saúde para dentro do hospital, a ideia era, eu precisava de uma empresa, uma consultoria com uma bagagem para nos auxiliar nesse crescimento. Então, eu teria o meu foco, eu teria a doação do tempo, recursos meus para fazer o hospital decolar, só que eu precisava de uma ajuda, eu precisava de alguém para ajudar, qual é o melhor motor para a gente pôr nesse avião, como é que a gente vai instalar. Então, todos esses eventos eu precisava de alguém. Então, eu teria duas opções, né? Contratar alguém que saiba, um administrador, e eu voltar àquela situação que eu estava, de, na verdade, não fazer gestão e sim receber demanda, ou eu poderia atuar o que eu queria e tendo um suporte. E esse suporte, neste momento, falando em 2018, 2019, a gente ficou escasso. E aí, quando vocês entraram, e isso trouxe, vamos dizer, todo o embasamento que a gente precisava para colocar no papel e tirar, entendeu? Então, pega a teoria, põe no papel, agora vamos executar. Essa foi a ideia, e hoje a gente está conseguindo fazer isso, a gente já tem grandes evoluções. Eu não gosto nem de citar os exemplos do que a gente resolveu, porque eu acho que são problemas picados para eu ficar falando aqui. Mas a evolução, ela é nítida, em vários aspectos. Legal. E Vinícius, assim, eu também sinto a mesma coisa. Eu sinto muita evolução no Santa Rita. Eu sinto que a gente avança na maturidade. Cada reunião nossa e a gente avança e as pessoas ficam mais maduras. Nem sempre gostam do que eu falo, nem sempre gostam muito de como eu às vezes, conduzo para puxar mais das pessoas. Mas, indiscutivelmente, nós temos uma equipe aí que está avançando muito. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Vinícius. Você, como gestor aí hoje do hospital, é quem está liderando esse processo todo, quais são as maiores dificuldades que você vê no dia a dia? Nós temos um conjunto que não é pequeno de dificuldades para tocar uma operação dessa, mas quais são as maiores dificuldades que você vê no dia a dia e como é que você está buscando superá-las? Nesse meio tempo, Roberto, eu li bastante sobre gestão específica hospitalar, e eu não sei se você vai ter essa mesma opinião, mas em um certo momento, em algum lugar desses livros, eu li que quem faz gestão hospitalar talvez faz qualquer gestão, porque o hospital ele tem muitas particularidades, né? Então, ele lida com... ele tem uma farmácia dentro, tem um hotel dentro, ele tem o cliente paciente, ele tem o cliente médico, ele tem uma série de sindicatos envolvidos junto, ele tem a lavanderia. Então, o pronto atendimento, o centro cirúrgico, a UTI, cada setor desse existe uma complexidade enorme, desde normas, desde equipe, desde forma de conduzir. Então, a gestão hospitalar, ela é bem complicada. Eu não poderia dizer que é mais difícil que outras, porque eu não tive em outras. Mas, como eu disse, nesses livros, eu acabei tirando esse conhecimento que a gestão hospitalar talvez seja uma das mais difíceis, né? Dizer as maiores dificuldades também é difícil, porque como ele é muito complexo, a gente tem dificuldade em vários setores. O que eu posso dizer, o que eu encontrei de maior dificuldade, e o que existe ainda, seria falar em processos, tá? Por quê? Porque eu cheguei na instituição, os processos não eram bem definidos, muito menos escritos. Então, era aquela história, cada um faz como faz, ou faz porque sempre fez assim, né? Então, imagina pegar uma cultura enraizada, talvez de décadas, e você colocar a mão na massa e falar, não, a partir de agora não vai ser mais assim, vai ser assado, né? Então, isso é difícil, a resistência é difícil. As pessoas olham para você
Tenho 10 anos de casa, tem uns que tá achando que o meu jeito de fazer é errado, o meu jeito é o certo. Quem é você para falar que está errado, né? Então, há uma resistência muito grande, há uma cultura enraizada nas pessoas. Então, se tornar a maior dificuldade é estabelecer processos. Porque como você tem que estabelecer do zero, e você não está começando a empresa está tocando. Então, parar, ó, para e você faz agora sim. Isso é a maior dificuldade. Aonde? Em todos os setores. Peter Drucker, ele diz num dos livros dele que o hospital é a organização mais complexa que o homem conseguiu criar. Exatamente. Então, que o aeroporto chega perto, mas as pessoas voam, as pessoas não morrem, né? Então, exato. O hospital é a organização mais complexa que o homem conseguiu criar. Isso que você colocou é uma verdade muito grande. O hospital tem uma complexidade muito grande e é muita gente numa organização que você pega com décadas, uma cultura antiga, uma cultura enraizada, e transformar as pessoas, mudar os processos é um desafio muito grande. E o hospital, além de ter toda essa complexidade, comparando com o aeroporto, as pessoas vão viajar, tirando os que vão para o luto, né? Eles vão viajar para se divertir, né? O hospital, tirando a cirurgia plástica, que ainda pode ser frustrante pós, né? Todas as outras, ninguém vai porque quer, ninguém vai porque quer tirar uma vesícula, tira porque precisa, não é porque ele está feliz que está fazendo isso, né? Então, ele já vai com não um sentimento de felicidade. Então, além de toda a complexidade, ainda tem que lidar com o emocional das pessoas que estão lá. E tem o pai que está na UTI, etc. Então, há ainda uma carga emocional muito pesada no hospital, né? Isso só aumenta a complexidade, né? E outra coisa, assim, o índice, o potencial de automação de um hospital é muito baixo, né? Gente cuidando de gente, porque assim, as máquinas são todas suporte, apoio, mas quando você vai para a linha de frente, é gente cuidando de gente. Então, gente é um desafio muito grande dentro dessa complexidade toda, né? Com certeza. E eu acho que dificilmente a gente vai conseguir automatizar o hospital a ponto de não ter gente cuidando de gente. Porque há uma certa... do ser humano, acredito, né? O paciente que está adoecido, ele quer ter uma empatia, ter um contato com o ser humano. Eu acho que um robô, uma máquina não substituiria isso, né? Acredito, a gente não sabe o que vai acontecer na tecnologia, né? Mas eu acho que isso vai ser difícil de substituir. Então, é difícil, é complicado. E toda a complexidade ainda lidar com a parte emocional das pessoas. Né? Eu sou da tecnologia e eu tenho a mesma crença que você. Eu acho assim, quando eu olho para um futuro muito distante, eu acho que o hospital vai ser um dos últimos redutos em que vai ter gente cuidando de gente. O resto todo a gente olha e consegue automatizar de alguma forma, mas a questão do tratamento emocional, muita gente fala do trabalho do médico que vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu digo, olha, vocês não estão entendendo, porque assim, a inteligência artificial ela vai potencializar o trabalho do médico, ela não vai substituir o médico. Ela vai ser um apoio cada vez maior para o médico. Quando você vê alguns tópicos de experiência do paciente, é muito interessante que, geralmente, o que deixa marcado o paciente não é a hotelaria, o tempo cirúrgico, geralmente foi o contato da enfermeira, o contato do médico, o clima organizacional do hospital, como eles se tratavam. Então, mostra-se que o paciente, quando ele está ali numa situação de enfermo, ele está ali recuado, né? Está ali na cama, ele está ali no lençol. Isso é muito importante, o soft, né? Isso é muito importante. Eu penso a mesma coisa, eu procuro sempre olhar sobre a ótica, e é uma coisa que você vê que eu falo muito, vamos olhar sobre a ótica do cliente. Não é olhar... que vai ter ali, né? Mas experiência, mas é o que eu falo nas nossas mentorias, assim, é mais do que a experiência, porque a gente, na década de 90, no início dos anos 2000, ali até 2010, 2015, mais ou menos, se olhava a experiência, mas sobre a ótica do lado de cá do balcão. É assim, o que eu acho que é a melhor experiência? Hoje a gente tem que mudar de lado e olhar com o olho do cliente. É assim,
você quer entender a experiência? Deite na cama e entenda a experiência. Não adianta você ficar daqui de cima dizendo aí tá bom. Isso é muito nítido a gente ver, Roberto, que a gente viveu ali talvez 30, 40, 50 anos com o médico detentor do conhecimento, né? A gente talvez não tinha internet, não tinha smartphone, e você vê, às vezes, colegas antigos, né, dessa época, a forma como eles têm postura com o paciente. Eu sei o que eu estou fazendo, é isso, não te devo explicação, né? E aí você vê a pessoal chegando agora totalmente diferente, né? Por quê? Porque está enraizando na cultura que a opinião do paciente, ela importa muito mais. Ele precisa saber o que vai acontecer com ele, como ele vai ser operado, qual é o método de acesso. Ele buscou isso no Google, ele sabe disso. Então, ele quer como vai ser a cirurgia de vídeo, né? A cirurgia, ele quer saber. Então, não é mais um médico detentor do poder, vou fazer uma cirurgia até daqui a pouco, né? Isso não acontece mais. Mas, embora a gente venda colegas dessa época ainda tendo essa postura e cada vez mais perdendo o cliente, porque o paciente ele se frustra e ele vai procurar outro, embora o cara tenha 50 anos de experiência, ele procura outro. Isso a gente vê diariamente. Tem um amigo meu médico que ele disse que ninguém vai no consultório dele mais para ouvir a primeira opinião, que a primeira opinião é sempre do Google. Todo paciente dele chega lá para ouvir a segunda, no mínimo a segunda opinião, né? Exatamente. Isso acontece e cada vez mais o paciente ele tem o conhecimento, e isso é muito bom. Eu defendo que quanto mais discussão há, quanto mais conversa há, quanto mais explicação há, o desfecho tende a ser até melhor. E a gente não frustra, né? Porque às vezes ele acha que o resultado vai ser e a medicina não é só fim, é meio. Então ele precisa entender que o resultado pode ser A, pode ser B, pode ser C. Isso é plausível. E eu acho que muitos livros que eu li sobre erro médico, isso fala muito. O médico que tem um bom relacionamento com o cliente, ele tende a ser menos processado. Porque o paciente sabia dos riscos, qual poderiam ser os desfechos, né? Então, o diálogo é primordial. E no final das contas, isso tudo é gestão, né? É gestão do tratamento, é gestão do cliente, é gestão do relacionamento. Tudo isso, no final das contas, é processo de gestão. Com certeza, com certeza. Com certeza. Vinícius, show de bola, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria ressaltar aqui que assim, eu estou vendo com vocês a transformação que você está fazendo aí, junto com a equipe de gestão, junto com o doutor Farina aí no Hospital Santa Rita, um trabalho belíssimo, não só no aspecto estrutural, mas no aspecto do modus operandi do hospital. Você trouxe um ar novo, trouxe um gás novo, uma visão nova, que está fazendo muito bem para o hospital e está conseguindo juntar a experiência dos mais antigos com a energia dos mais novos. E eu sempre digo que não existe um ou outro, a gente precisa compatibilizar, ouvir a experiência dos mais antigos, trazer a energia, trazer a motivação, trazer a tecnologia, trazer esse jeito novo de tratar um cliente que se modificou, um cliente digital. E eu estou vendo vocês fazerem isso aí de uma forma muito bacana no Santa Rita. Então, parabéns pelo trabalho. Queria lhe agradecer e deixar aqui aberto para uma mensagem final sua aí para quem está nos assistindo, porque realmente você é um médico novo que está fazendo esse trabalho, se engajou aí na gestão e está fazendo essa transformação muito bacana. O espaço aí é seu. Roberto, primeiramente agradecer a você pelo espaço. Sempre é muito bom conversar com você, trocar essa experiência. Você que é um cara que tem uma bagagem muito grande de administração e vivenciou muitas gestões hospitalares. Nosso trabalho em conjunto, ele vai gerar resultado porque é um engajamento, né? E eu acredito que se há esse combustível, se há essa vontade, as coisas elas vão acontecer, né? Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e agradeço a consultoria que a gente vem fazendo junto. E é isso, melhorar a qualidade, melhorar a experiência do paciente, para junto a gente poder ter um cliente sendo bem servido. Esse é o objetivo final, né? E é isso. Muito obrigado.
E, pessoal, muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado a você. Estamos aqui para contribuir, trazer experiências, trazer gestores extraordinários, mostrar o trabalho que está sendo feito, mostrar que não são só flores, não é só rede social, que você só tira foto do que é bonito. Você já viu que rede social todo mundo é rico, bonito e feliz, né? Mas no dia a dia é diferente, no dia a dia tem problema, você tem que resolver, no dia a dia entre lágrimas, sorrisos, e a gente vai vivendo, e isso é gestão. Gestão é isso, gestão é resolver problemas, gestão é avançar, gestão é planejar, gestão é conseguir entregar o melhor. E esse é o trabalho. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo, e nos encontramos no próximo Espaço Gestor Extraordinário. Obrigado, Vinícius, e até a próxima. Pessoal, até a próxima.